Ok, então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então essa aula de número 2, né? A segunda aula de Libertando e Curando em nome de Jesus. Esse tempo muito gostoso e edificante aqui para nós. Tá? Dando uma breve repassada no que a gente viu na primeira aula, né? No primeiro dia de curso. A gente vê um pouquinho que a obra de Jesus é a obra da igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, então nós somos os braços, as pernas, o coração de Jesus aqui na terra hoje. A gente é a representação dele neste mundo, né? Então vimos esse primeiro chamado, né, que temos aqui de Lucas 4, 18 e 19, foi logo que Jesus volta da tentação do deserto, que ele é batizado nas águas, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, né? E na sequência ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo e fica lá 40 dias e 40 noites, né, em jejum, e depois de vencer o diabo na palavra, ele começa então o seu ministério. Quer dizer, para dar início ao seu ministério, ele primeiro encarou de frente o príncipe deste mundo, né, e venceu ele na palavra. Exatamente aonde Eva tinha caído, Jesus venceu o príncipe deste mundo e começa então com autoridade o seu ministério, né? A última conversa de Jesus, a última fala de Jesus para o diabo foi dando uma ordem. Ok, agora aparta-te de mim, né? Acabou o assunto, né? Encerrou a batalha, você foi vencido, né? Pode sair daqui. O diabo se afastou, aguardando o momento oportuno de voltar. E Jesus inicia o ministério exatamente entrando numa igreja, né, numa sinagoga, e ele vai e cita esse texto, né, que na realidade é um texto do Antigo Testamento que ficou registrado aqui no Novo, no texto de Isaías, está lá em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então a gente vê aqui a base do curso que estamos ministrando, né, e vamos estar ministrando mais nesses dias. Curar os quebrantados de coração, tá, que são basicamente os cansados e sobrecarregados. Colocar em liberdade os cativos, né, que são os escravos, os dominados, os possessos, tá? E pôr em liberdade os oprimidos. O oprimido é aquele que é angustiado, ele não é possesso, mas ele é angustiado, ele está vivendo dores, está vivendo sofrimentos, angústias interiores, né? Ele está debaixo de opressão, tá? E na sequência, ao vermos essas coisas, a gente vai percebendo que isso daí é um trabalho também da igreja. Citamos o Salmo de Davi, no qual ele cita os mesmos 3 níveis, né? Que são as cordas da morte, que são as amarrações, envolvimento, é a sedução, né, para o pecado, as angústias do Sheol, né, que é a opressão, né, as angústias do Sheol, nós vimos ali os oprimidos, né? E, por último, o terceiro, aqueles que são dominados por aflição e tristeza, dentre outras coisas. Então, está se referindo ao domínio, que pode ser um domínio da mente, a mente fica completamente escravizada, ou uma possessão maligna, em que a pessoa tem um corpo, a mente, né, fica totalmente debaixo do domínio do inimigo, né, e do domínio do pecado. Tá? Então, tem esse Salmo de Davi, que menciona essas 3 coisas, vimos sobre isso, e aí entramos numa preparação para o assunto, que é quem nesta batalha, né? Então, chamando atenção para a nossa percepção das coisas que acontecem na vida, como é que ela deve estar aguçada, porque
João 8,44 está aqui, ele foi homicida, que quer dizer matador de homens, desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? E esse cara, que é o diabo, né, em João 10,10 diz: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Então esses são os 3 objetivos fundamentais do diabo: roubar, matar e destruir. Então ele destrói a nossa paz, ele rouba a nossa alegria, né? Ele quer destruir nossos lares, destruir nosso patrimônio, destruir principalmente nossa vida espiritual, né? A nossa paz, o nosso amor, o nosso zelo, a nossa confiança em Deus, a nossa fé no Senhor Jesus, né? Com o objetivo final de quê? Matar o nosso espírito. Então é muito mais do que um matador, né, da carne, é um matador da alma, é aquele que quer realmente nos levar para a morte eterna. Então nós precisamos estar atentos, né, com relação a essas coisas. Uma coisa seguinte é que com os demônios nós temos uma postura, que é uma postura de quê? De luta, de combate, né? Diante dos demônios, nós devemos manifestar autoridade e poder, né? Não humildade, simplicidade e tal. Gente, você não vai ser humilde diante do teu inimigo. Diante do teu inimigo, você usa de autoridade, você usa de poder, né? Você usa de força, você não vai apresentar fraquezas. Fraquezas é diante do Senhor, né? Fraqueza é diante dos irmãos, quando a gente está se confessando, quer... está querendo um conselho, um apoio, uma ajuda, né? Mas não diante do inimigo. Diante do inimigo é autoridade. Agora, diante dos seres humanos, quando nós estamos libertando alguém, como estamos ministrando na vida de alguém, prevalece o quê? A humildade, o amor, né? A paz, né? Então, contra o inimigo, guerra. Entre os homens, né? Para os homens, amor, humildade, e ao invés de guerra, é paz, né? Empatia, entrar, sentir o que a pessoa está sentindo, se colocar no lugar dela, se perceber no lugar dela, né? E ver aí como é que deve ser a nossa postura, né? Se colocando no lugar da pessoa. Muda muito a situação, tá? Vimos então, né, em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Tá? Então, diante de Deus a gente se sujeita, mas diante do inimigo a gente resiste. É um momento de resistência, é um momento de fica firme que ele vai fugir, né? E aí, mais adiante, Jesus passa esse poder e autoridade dele sobre todos os demônios, ele passa aos 12. Esses 12 mais tarde passam aos 70, né? E depois de algum tempo isso daí se espalhou, a ponto deles verem pessoas expulsando o demônio, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, e eles vão lá e perguntam: Jesus, quem são esses aí? Nós vamos lá repreender eles, não podem pregar, né? Por quê? Porque essa autoridade já estava se espalhando, e pessoas que eles não conheciam, não tinham um relacionamento direto, ouviram de um, que ouviram de outro, que ouviram de outro, e de alguma forma, né, creram e começaram a manifestar já as coisas de Deus, quase que como uma antecipação do que seria o poder e a autoridade da igreja. Tá? Acelerando um pouquinho aqui, é bom dar essa refrescada na mente e tal, para a gente poder entrar no assunto com mais firmeza, né? Mencionamos essa vida que nós temos hoje numa sociedade muito polarizada, extremamente hipersensível, né? Intolerante, conflituosa, né? Então as brigas, né? Os conflitos, tá todo mundo no WhatsApp e toca num tema polêmico, já briga, discute, sai,
do grupo tem dificuldades, é um nível de sensibilidade muito alto e um nível de agressividade. Quer dizer, normalmente o que se esperaria? Uma pessoa sensível, ela também seria sensível vamos dizer, exteriorizar, né, alguma coisa. Mas não, às vezes a pessoa está extremamente insensível no que ela exterioriza, fala como quer, agride, não tem cuidado com as pessoas, tudo, né? E extremamente sensível, a ponto de tudo que falam com ela, ela se condói, se revolta, se magoa, né? Então é uma sociedade difícil de viver, mas nós precisamos entender, né, quem é quem nesse ambiente de batalha para fazermos a obra de Deus. Quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Tá? Então, o cônjuge não é o nosso inimigo. O vizinho briguento, antipático, colega de trabalho compete negativamente, chefe, o concorrente, não é o nosso inimigo. Por trás do mundo natural visível existe um universo espiritual, onde as coisas acontecem e onde muitas coisas são geradas. Tá? Bom, até aqui a gente veio, e aqui eu vou, então, retomar, né, dando início ao material desta segunda aula. Tá? Dentro da relação, na batalha espiritual, a gente citou os homens e os demônios. Tá? Mas não são apenas eles que participam da batalha. Nós temos também uma relação com os anjos. Tá? Os anjos são co-servos. O que é um co-servo? Ele é servo conosco. Ele não está acima nem abaixo de nós. Mas ele tem uma função, uma ordem do Senhor de nos proteger. Uma ordem do Senhor de contribuir conosco no nosso trabalho do Evangelho, no caso aqui o trabalho de libertação. Tá? Então, Hebreus 1,14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Tá? Então, eles estão aqui a nosso serviço, mas não para o nosso bel prazer. Estão nos protegendo contra o inimigo, tá? E estão contribuindo conosco na obra de Deus. Ao pregar o Evangelho, ao viver a obra, ao ajudar pessoas, né? No Salmo 91:11, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Né? Então essa proteção dos anjos, né, se manifestou sobre o Senhor, está sobre toda a igreja. Tá? A proteção dos anjos do Senhor sobre a vida do povo de Deus. Isso é uma história antiga, desde lá de trás. E a gente vai ver a passagem aqui. Em Lucas 15:10, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alô? Deu um corte aí, eu saí da... Estão ouvindo? O Bruno, vocês estão ouvindo o Bruno? Porque caiu mesmo. Deixa eu falar com ele aqui, não sei o que houve. Bruno, caiu aí, né? Caiu? Caiu todo mundo ou caiu só eu? Não, você, mas tem uma geral. Todo mundo parou, a Elaine, inclusive, que saiu, vai retornar ainda. Deixa eu até ver se tem alguma complicação aqui, peraí. Pois você já pode até ir exercitando, Bruno. Vamos exercitando, está amarrado em nome de... Ok, então estávamos lendo Lucas 15:10. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então é algo interessante da gente entender, né? Que os anjos não são apenas debaixo de ordem, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm percepções, eles têm vontade própria. E eles sentem alegria, né,
quando um pecador se arrepende, quando alguém se converte, quando alguém que está afastado tem um quebrantamento, quando os anjos vibram com isso daí, né? Estão no mesmo espírito, estão debaixo da mesma expectativa, da mesma perspectiva ou propósito espiritual. Tá? Então, esses anjos participam da obra, tá? E frequentemente estão participando de um trabalho que a gente faça de libertação. Ele orienta, às vezes Deus manda uma mensagem, né? No mínimo, ele está lá baixando couro no inimigo na hora que você está repreendendo o inimigo. Tá? Então é muito comum no momento em que você está ministrando, o anjo ministrar no mundo espiritual em cima daquilo que você está falando, em cima daquilo que você está comandando, né? Porque eles não estão no controle, eles estão no serviço, eles estão no suporte, estão na proteção, estão na guarda. Tá? O evangelho não é pregado por anjos, o evangelho é pregado por homens. Então, a gente vê esse exemplo aqui de 2 Reis 6,16. Tá? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, quer dizer, o que Eliseu estava falando? Ele estava ali num combate de Israel contra, né, um povo inimigo, e naquele momento o trainee de profeta, né, de Eliseu, estava lá e perguntou: mas Eliseu, Deus tem que fazer alguma coisa, nós estamos aqui. Ele: calma, rapaz. Aí ora para Deus abre a visão espiritual dele. E a visão é aberta e ele vê exércitos e exércitos de anjos, né? Cheios de cavalos e carros de fogo, né? Não sei como são esses carros de fogo, né? Tem uma curiosidade, eu nunca vi, mas eles fazem parte da batalha espiritual. Então, nesse tempo, eles estavam ali acompanhando quem? A nação de Israel, nas suas batalhas naturais. Hoje, ele está acompanhando principalmente quem? A igreja, porque nós estamos hoje no centro da ação de Deus, centro do mover de Deus no planeta. Então é a igreja. E a igreja fazendo o quê? Entrando em guerras? Não. Entrando em guerras não contra homens, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Estamos entrando em guerra por homens e não contra homens. Por vidas e não tirando vidas. Tá? E aqui vem um exemplo um pouco mais forte, um pouco mais contextualizado aos nossos atos, né? Está aqui em Atos 10, 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quer dizer, ele apareceu visivelmente para Cornélio com uma voz audível, né, no mundo natural. Tá? E Cornélio, atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Quer dizer, naqueles atos de Cornélio, Deus viu sinceridade, viu fé, viu um desejo de agradar a Deus, de servir a Deus. E aí falou: olha, o caminho é esse aqui. Né? Eu vou mostrar o caminho para você, Cornélio. Você que crê em mim, mas não me conhece, não entende direito as coisas. Né? E Cornélio nem era judeu. Tá? Cornélio era um gentio. Então, suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, conhecido como Pedro,
que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Tá? Então, o que acontece? Cornélio vê um anjo, o anjo aparece, atendendo a um propósito de Deus, servindo e trazendo uma mensagem para Cornélio. Cornélio, vai lá, manda alguém, vocês vão pegar um homem chamado Pedro, lá na casa de um Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Então, essa participação dos anjos nos processos de libertação, ela é algo real, ela é algo contínuo, ela é algo frequente, não é uma coisa que você... Eu vou fazer um trabalho, eu devo ter a convicção de que eu estou guardado por anjos ali. Não é só a convicção de que a pessoa tem demônios, os demônios vão se manifestar, não. É a convicção de que, Senhor, abre os olhos, você vai ver os carros de fogo, você vai ver os cavalos, né? Você vai ver os anjos de Deus que estão participando desse trabalho, estão te guardando ali dentro desse processo, por ordem do Senhor. Tá? Então Deus dá atividade aos anjos, né, completamente inseridos dentro da vontade dele. Tá? E eles são co-servos, são servos conosco, tá, para fazer a obra de Deus. Depois nós temos aqui a relação com o Espírito Santo. É uma unção com direção. Faz isso, faz aquilo. Ensino e poder durante o processo de libertação e de cura. Tá? A participação do Espírito Santo num processo de libertação, ela é muito importante, né? Eu não me lembro se eu citei na aula passada, mas, por exemplo, numa ministração que eu fiz recentemente, né, as pessoas estavam orando ali por uma mulher e ela já tinha caído totalmente dominada, né, muito assim, no estado de sofrimento, não conseguia se mexer, se mover, e ela não tinha nenhum esboço, o demônio não se manifestava e ficava lá deitado, de olhos fechados, ela arriada ali, e até que o Espírito Santo falou, coloca a mão na barriga dela. Né? E eu pedi para uma mulher, de oração, tudo, coloca a mão na barriga, coloquei a mão por cima dela para não ter esse contato físico com uma mulher, é uma coisa mais delicada assim. Então, depois de fazer o trabalho, porque no momento que fizemos isso, a história mudou de figura. Tá? Ela já se manifestou, começou a ter um mover ali, e aí eu comecei a repreender e tal, e levei ela a confessar Jesus, tudo. Depois elas falaram, olha, tá com uma dor enorme, há 15 dias na barriga, já foi no hospital, não tem nada, eles não conseguem identificar nada, e ela não consegue dormir, mas então estava com uma situação. De quem que veio a direção? Coloca a mão sobre a barriga, do Espírito Santo. Então aqui a gente precisa começar a perceber e entender, toda vez que você vai expulsar um demônio, ou às vezes não é uma expulsão de demônio, é uma pessoa oprimida, ela está sofrendo, você está fazendo um trabalho de libertação, de angústia, de opressão, né? Você não tem que chegar lá já desesperado para fazer tudo em 2 minutos. Obra de Deus não é forno micro-ondas. Obra de Deus, as coisas de Deus não estão debaixo do tempo normal. Não estamos debaixo do Cronos. Nós estamos debaixo do tempo de Deus. Então é diferente. Algumas coisas podem ser muito rápidas e outras podem requerer um tempo maior. Mas é preciso entender que você não precisa ficar nervoso, vai com calma. E lembra, o Espírito Santo está contigo, ele vai te dar direção. Senhor, não sei o que fazer aqui, a coisa não está fluindo. Calma, vai dar certo. Né? Abre os ouvidos, pede uma direção.
Não é para chegar com uma pessoa endemoniada e orar para Deus libertar. Você pode orar, mas veja, o texto é muito claro, né? Aqueles que creem, que crerem no meu nome, expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então existe uma questão de atividade nossa, de ação nossa no Senhor, na força dele, no nome dele. A gente vai ver isso não hoje, mas em outro dia, com muito mais profundidade, tá? Mas existe essa ação que é nossa. Muitas vezes a pessoa fica lá orando para Deus libertar e olha, quem tem que libertar é você. No nome dele e no poder do Espírito Santo. Tá? Precisamos ter um pouco mais de ousadia para exercer a autoridade que nos foi dada e usar o poder que está sobre nós. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo sobre nós, né? Então, esse poder tem que ser liberado. Essa autoridade tem que ser exercida, manifesta. O mundo espiritual, ele começa a entender quem nós somos quando nós exercemos a autoridade que dele recebemos, dele Jesus. Então, o Espírito Santo aqui, no mesmo texto de Atos, né, o texto de Pedro e Cornélio, né, em Atos 10, 18, está escrito assim: chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então, olha a profundidade desse texto. Quem é que enviou esses homens? Quem é que falou com Cornélio, que falou para esses homens irem lá? Foi um anjo. Mas quem é que enviou o anjo? Foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai estar falando com ele, né? Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se desse. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Tá? O Espírito Santo havia dado uma visão para Pedro, né? Porque essa foi a primeira vez que Pedro ousou pregar e viu pregar aos gentios e viu os gentios serem batizados no Espírito Santo, e em função disso ele os batizou nas águas. Depois ele vai falar com os discípulos, ele fala: como é que eu poderia negar as águas a quem Deus não negou o Espírito? Pois aconteceu com eles o mesmo que aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo estava abrindo a visão de Pedro, né? Ensinando, lembra, unção com direção, ensino e poder. Então ele estava ensinando a Pedro que vinha agindo debaixo de unção do Espírito Santo, e deu uma direção: vai com eles, porque eu os enviei. Pode ir com eles. Então você começa a perceber a interação da obra, como é que ela flui. Os homens tomam atitudes. O Espírito Santo dirige, ele unge, ele mostra os caminhos, ele dá direções, ensina. A unção que dele recebeste, essa vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, os filhos de Deus, Paulo em Romanos 8, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, ele dá essa direção, ele é ativo nesse ministério. É trabalho do Espírito Santo. Ele não está dentro de você à toa. Ele está dentro de você para trabalhar, e trabalhar bastante, né? Bastante mesmo. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você vê que logo depois que Jesus recebeu o Espírito, né, que foi quando? Quando ele apareceu lá diante de João Batista o batizou nas águas do Jordão,
e logo que ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele, pousa na cabeça dele, e o Pai, né, os céus se abrem e ouve-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? Então, uma manifestação da Trindade, né, decretando o quê? Determinando o quê? Começou o ministério do Cordeiro de Deus. O ministério de 3 anos do Cordeiro de Deus começou aqui. E para começar o ministério, né, ele passa pelas águas e recebe o Espírito Santo sobre ele, né, que é o batismo no Espírito Santo. Jesus, logo depois do texto que a gente leu aqui, de Lucas, né, que é um texto lá de Isaías, uma profecia de Isaías, né, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? Para libertar, para curar, para pregar o Evangelho. Então, esta unção do batismo de capacitação para fazer a obra de Deus, esse poder de Deus para fazer a obra, é o Espírito Santo sobre, tá? Que é diferente da manifestação do novo nascimento. O novo nascimento é o Espírito Santo dentro de nós. Com os discípulos, né? Jesus, após a ressurreição e antes de subir para o Pai, antes do dia de Pentecostes, um dia ele vai, sopra sobre os discípulos e diz assim, né? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiver serão retidos, né? Então, o que estava acontecendo? Que sopro do Espírito Santo foi esse? Eles estavam nascendo de novo. Eles estavam recebendo a autoridade e poder de serem filhos de Deus. Podia gerar um som, tem um dos participantes está com o microfone ligado aí, dá um cortezinho para... Então, nesse momento, né, Jesus, ele passa a ser guiado pelo Espírito. Lucas, cheio do Espírito Santo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quem é que conduziu Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. É uma direção. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Né? Lucas 4, 18 e 19. É a passagem que eu citei aqui, né? Lembrando essa posição. Tá? Então, por hora, né, nós vamos encerrar essa parte aqui das... Quem é quem nesta batalha? Os demônios, os homens, o Espírito Santo e os anjos. Quem é quem nesta batalha? Em toda ministração, você vai ter a participação de tudo isso aí, né? De homens, de demônios, de anjos te guardando e eventualmente sendo usados para falar com alguém, alguma coisa, né? E do Espírito Santo te dirigindo, te capacitando, te dando direção. Então, vai ministrar, vai tranquilo. Não entra em desespero. Vai fazendo o que você conhece. A gente vai ministrar várias coisas aqui, que o trabalho a gente faz assim. Mas o Espírito de Deus dá direções diferentes na hora. Ele pode falar alguma coisa diferenciada, como... Jesus em algum momento foi curar um cego e ele decidiu cuspir no lodo, né? Pegou um pouco de lodo, cuspiu, misturou, fez uma maçaroca e botou nos olhos do cego, né? Nós não temos que ficar fazendo isso em todo culto para orar por alguém, né? Chama os cegos aí, cospe no lodo, arruma um lodo aí em algum lugar, aí, um brejo, né? Vamos cuspir, o cuspe santo, e vamos lá fazer... Não, são direções distintas que Deus dá em momentos estranhos, né? Eu já vi um homem eu vi o testemunho de um pastor que o Espírito Santo falou com ele, vai lá e dá um tapa com um pouco mais de força na barriga daquela mulher. Ele falou, não vou fazer isso. E não vou. Ele foi lá e pá! E esta mulher foi curada,
né? Ela estava com um problema, não me lembro se nos rins, no fígado e tal, e naquele tapa foi uma direção de Deus para a cura. Por que foi um tapa? Não podia só impor as mãos delicadamente, ungir com óleo. O que o Espírito falar, faça. Né? Coloca a mão na barriga dela. Né? Ali está o problema. E a coisa fluiu. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele te inspira. Ele te dá direções. E para trabalhar com libertação, para ajudar pessoas angustiadas, oprimidas, né, vivendo suas lutas, ajudar pessoas a saírem das cordas da morte, né, a se desembaraçar de todo peso, todo pecado. A gente precisa estar sensível à voz de Deus, além de conhecer muito bem a sua palavra, né, de estar se aprofundando na palavra. Tá? Então vamos lá, um outro assunto aqui. O cristão tem 3 inimigos. Não é só o diabo. Né? O diabo é um dos 3 e possivelmente é o pior dos 3. Tá? Por que o pior? Porque no milênio de paz é citado, se eu não me engano, 7 ou 9 vezes, agora me escapou a lembrança, em que o diabo será amarrado e acorrentado por 1000 anos. O texto é tão literal e para que não fosse interpretado de forma figurada, buscando outros sentidos, ele repete 7 ou 9 vezes a mesma frase, né, com pequenas modificações. Né? Durante 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, o diabo será acorrentado. E aí entra-se num milênio, né, onde haverá o início do reino de Cristo, né, durante esse milênio. Durante este milênio, o diabo será acorrentado. E o que vai acontecer com os homens? Vão pecar muito, mas muito menos. 2 dos 3 inimigos do cristão não estarão presentes nesse período do milênio. Então, os homens pecando pouco, né? O salário do pecado é a morte. Então, a morte vem pelo pecado. Aquele que não pecar não morrerá. Por que Jesus ressuscitou, dentre outras coisas? Porque ele não pecou. E como ele não pecou, ele não podia ser retido pela morte. E ele ressuscita. Então, o pecado traz a morte. Quando você peca menos, você vive mais. Quando você peca menos, você tem mais saúde. E nesse tempo do milênio, com o diabo acorrentado, os 3 inimigos do cristão são o diabo, a carne, a nossa tendência pecaminosa, que a gente vai falar bastante sobre esse inimigo aqui hoje, e dar elementos para que você possa ser enriquecido na capacidade de vencer, né, a luta contra a carne e a luta contra o pecado, né? E o mundo. Por que o mundo? Porque o mundo jaz no maligno, a cultura do mundo é maligna, né? As pessoas lutam por poder, por fama, por sucesso, né? Não existe a busca de valores mais profundos, né? O mundo tenta derramar incredulidade, né? Existe até uma obra do inimigo para que dentro do mundo você distorça algumas aprendizagens da ciência, para que se confunda com a palavra de Deus e não comece a descrer daquilo que a palavra nos ensina. Então é muito importante entender esse detalhe. No milênio, os homens viverão de novo como as árvores. Então tem homens que vão viver 400, 500, 1000 anos. Tem gente que vai entrar no milênio com corpo natural e vai chegar ao final do milênio para receber o corpo glorioso, tá?
Não estou me referindo, isso é um assunto bem mais complexo, não estou me referindo à igreja. A igreja já vem com Jesus, com um corpo glorioso, eterno, né, definitivo. Mas na terra haverão pessoas que vão seguir a vida com o corpo natural. Só que estas pessoas, né, sobre esse tempo Deus fala, aquele que morrer aos 100 anos, morrerá ainda jovem. Nossa, que tristeza, aos 100 anos, morreu tão novinho, nem viveu direito, 100 anos de idade. Né? Quem morreu aos 100 anos é um maldito. Ele fez muita coisa errada para ser deslocado da vida, né? E aí, queridos, o que acontece? No milênio não existirão dois inimigos. Estou gastando um tempo para explicar isso, para que você entenda o peso das coisas. Né? O mundo não vai estar no maligno. O mundo vai ser o quê? Vai estar debaixo do reino de Jesus Cristo. Então o que o mundo te traz? Lá tem influência ruim, aquela escola, aquela... Não, só tem influência boa. A palavra é pregada em todo mundo. A palavra de ordem é a palavra de Deus. Todos são crentes. Não é um ambiente assim de carnalidade, de coisa. Não, é um ambiente de muito pouco pecado. Por quê? Porque o mundo não te induz ao mal, o mundo te induz à prática do bem. Porque o mundo vai ser o quê? O reino de Jesus Cristo, durante o milênio. E o diabo vai estar amarrado, então você não tem tentação, você não tem sedução, você não tem engano, você não tem mentira, você não tem engodo tentando te afastar de Deus. Então, durante esse período, os homens vão pecar muito pouco, e pecando muito pouco, viverão muito mais. Por isso que os homens vão viver tanto nesse tempo. O único inimigo do homem que não estiver ainda com o corpo glorioso, corpo definitivo, vai estar vivo no milênio, o único perigo que ele tem, qual que é? É a carne. Esse é o inimigo. Esse é o grande inimigo, é a sua carne. Tá? Então entenda bem esses contextos, né, dos três inimigos do cristão hoje. O diabo, a carne e o mundo, tá? E vamos falar então um pouco de cada um deles, tá? O diabo, 1 Pedro 5:8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tá? Então, é preciso entender que estamos em guerra, estamos em batalha, estamos em luta contra um inimigo espiritual nas regiões celestiais, cujo objetivo é fazer o que conosco? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele foi o matador de homens desde o princípio. Então é preciso entender que há um inimigo hoje tentando seduzir, colocar coisas na sua mente, nas suas ideias, nas suas emoções, né? Para tirar a tua paz, para tirar a tua prosperidade, para tirar a tua saúde, para perturbar o teu casamento, destruir tua família, destruir seus negócios, seu patrimônio e principalmente para destruir a tua fé e a tua vida espiritual, a sua relação com Deus. Então ele trabalha o tempo inteiro voltado para isso, né? E anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, né? Por isso que ele fala, sejam sóbrios e vigiem, né? Sóbrio, lúcido, bom senso, esteja atento, né? Esteja ligado, porque isso é uma realidade, não é um conto de fadas, não é Batman, Super-Homem, né? Thor e outros heróis, super-heróis da Marvel. Estamos falando de realidades espirituais. Tá? O inimigo,
ele trabalha com 3 atuações muito comuns, que são a tentação, a opressão e a possessão. Essas 3 armas ou estratégias do inimigo, tá, são as mais frequentes e aquilo que você vê. O diabo, ele não superabunda em criatividade. Tá? A capacidade criativa foi dada aos homens. O diabo tem, com certeza, virtudes, entre aspas, na realidade, competências extraordinárias que Deus colocou sobre a vida dele, como um anjo, né? E ele tem usado essas coisas para o mal, tá? Para destruir os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então as estratégias dele, elas se repetem, elas são muito frequentemente repetitivas. Ele vai, faz de novo, ele fica naquele, não tem aquela história de tanta inovação, né? Inovação não é uma característica tremenda do inimigo, tá bom? Então, a tentação, né? Com a tentação ele trabalha para nos prender às cordas do pecado e da morte. Lembra? A gente falou os 3 níveis lá de opressão. O primeiro deles é as cordas, né? Hebreus fala desembaraçando-nos, tirando todos os embaraços, todas as cordas amarradas de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, né? A cola tenaz, cole com tenaz e descolhe se for capaz, né? Propaganda tão antiga, muitos não devem nem fazer ideia disso daí, né? Mas então você fica com aquela imagem de se desembaraça desse negócio todo, tá te prendendo, né? Joga isso fora, é lixo, tira da tua vida, né? Não apenas pecados, mas pesos também, coisas que não te pertencem, não são tuas. Você está deixando elas dominarem, ganharem o teu tempo, tirarem um tempo que você poderia usar buscando a Deus e tendo uma vida espiritual que te deixaria mais firme, mais forte, com emoções melhores, com sentimentos mais bem estruturados, com uma vida de maior qualidade de vivência, né? Uma qualidade vivencial, né? Ao contrário disso, você fica gastando tempo com coisas que não levam a nada e tudo, né? Então ele estimula, instiga, disponibiliza os desejos da carne. Ele pede espaço para os impulsos da velha natureza caída. Então tem pessoas que são mais sensíveis. Veja, o diabo nos ataca onde? Nas nossas fraquezas, tá? Então, quando nós caímos, não adianta botar a culpa no diabo, né? Nós caímos por quê? Porque nós fomos seduzidos pela nossa própria fraqueza. Então, os ataques do inimigo, o inimigo fica buscando qual é a fraqueza dela. É no trânsito, saiu do culto, na bênção, já arruma alguém para dar uma fechada nela, para xingar, para fazer alguma coisa, que aquela pessoa já cai na carne, pronto, já se desconectou, né? Qual é o problema daquela pessoa? Discussão dentro de casa, discute, eles não conseguem se acertar, discute, e o diabo vai estimular o quê? Discussão dentro de casa. Olha o que ele disse para você. Olha, sabe o que ele está pensando? Que ele deve estar pensando isso, né? E aí você já fica com raiva, está pensando, às vezes não está pensando nada disso, né? Mas é um estímulo de tentação para o mal, tá? Para que você caia nas suas fraquezas. É a pornografia, o cara, não, estou afastado de pornografia, não sei o que, ele passa na televisão, vê uma mulher sensual, entra lá no Instagram, aparece não sei o que, pronto, né? O diabo ele atua ativamente para nos seduzir nas nossas fraquezas, né? Se ou quando caímos em tentação, começa o trabalho seguinte, que é a segunda etapa do processo, que é a opressão, né? Tentação, opressão e possessão, tá? Com a opressão, ele se projeta introduzindo pensamentos constantes,
frequentes de pecados, de carnalidades, de falsas crenças, né? Porque uma falsa crença, ninguém me ama, a pessoa está com baixa autoestima, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, né? E o diabo fica projetando isso dentro de você, e você vai, a mágoa, vem aquela imagem, aquela lembrança daquela pessoa, tem uma vozinha de um demônio e tal, lembra do fulano de tal, aquele dia que ele te machucou, então, se você é uma pessoa cuja fraqueza é guardar mágoa, tenha certeza que o inimigo está lá te colocando debaixo de opressão, porque a mágoa, o coração pesado com mágoas, gente, a mágoa é o oposto do amor, e Deus é amor. Então, onde habita a mágoa, vingança, essas coisas, não tem como ter o mover do Espírito Santo, ter o mover de Deus, há um afastamento das coisas de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, a gente entristece o Espírito Santo, restringe o Espírito Santo. Tá? Então, existe essa sedução de uma forma mais contínua, para que aquilo comece a ocupar demais a tua mente, teu pensamento, e essas emoções ruins, esses sentimentos ruins, esses pensamentos malignos vão nos dominando. Pensamentos de vinganças, intrigas, divisões, né? A dor por causa de fracassos, eu sou um fracassado, eu perdi, aí entra em depressão e fica lá, né? Há uma tendência também a maximizar perdas e decepções. Me decepcionei com tal pessoa e tal, porque é uma natureza caída, é um mundo caído, bola para frente, segue a vida, né? Segue a vida, mas a gente fica lá se amargurando e lembrando e fica e dói, e é muito ruim isso daí, né? É uma coisa muito negativa, é uma opressão, tá? Na mente das pessoas, provocando as angústias do Sheol, os tormentos, sofrimentos interiores, aquilo que nós já falamos, mostramos lá as 3 sequências, né? As cordas de amarração, as angústias do Sheol. O Sheol é o lugar para onde vão as almas dos mortos, né? Então o Sheol, exatamente, angústias do Sheol, são as dores das almas, são as dores, né, da nossa alma, tormentos, sofrimentos interiores. O inimigo joga a frase na primeira pessoa do singular para que pensemos que é um pensamento ou raciocínio nosso e não algo projetado de fora, introjetado por ele. Então, é como se o diabo, um casal está lá tentando fazer as pazes, está numa crise, e o diabo chega no ouvido da mulher e fala assim: olha, pode ter certeza que isso que ele fez agora é porque ele quer te fazer de Amélia. O objetivo dele é que você seja uma Amélia na mão dele. E aquela mulher já tem um medo de ser dominada, de ser humilhada, né? Aquilo já é um trauma para ela, então o diabo vem e usa aquilo, e aí o que ela vai fazer? Né? E essa frase, ela vem assim, ele quer te fazer de Amélia, mas eu não vou deixar. É o diabo quem está falando, é um demônio que está falando, mas ele fala para ela pensar que é ela que está pensando. Então é como se fosse um pensamento introjetado que ele vem na primeira pessoa do singular para a gente achar que é nosso. É um raciocínio meu, mas não é algo que o diabo está colocando para você pensar assim e entender que é você que está pensando mesmo. Tá? Vamos dizer, ele furou a fila, né, das etapas normal de desenvolvimento de raciocínio e já botou lá, e você acha que foi você que pensou, e já pronto, já parte para a briga, já fica aquele negócio. Tá? Então ele joga essas frases na primeira pessoa. Cuidado com as coisas que você está pensando, principalmente se são coisas que vão te tirar a paz, vão te trazer mágoa, vão te levar a conflitos dentro de casa, na rua, no trabalho, vão te levar a desânimo e tal.
vem na primeira pessoa, você acha que é você quem está pensando, cuidado. O diabo anda ao redor, ou de redor, procurando alguém para devorar, né? Então fica ligado. Tem alguém querendo te roubar a paz, roubar a tua alegria, roubar o teu amor, roubar a tua confiança nos planos de Deus e no projeto de Deus na tua vida, naquilo que você é em Deus, né? E o inimigo trabalha contra. Na evolução e desenvolvimento da opressão, caminha-se para a fase seguinte. Qual é a fase seguinte? É a possessão. É aquilo que Davi falou, estou dominado pela tristeza, né? Dominado, tudo que é uma dominação, né? Existe até a musiquinha aí do tá dominado, né? Então é a terceira forma de atuação do inimigo, quer dizer, a primeira tentação, uma primeira fase para seduzir, e você caiu naquele pecado, começou a tomar gosto, e ele vai te colocando aquele pecado com mais frequência para você pensar nele, pensar naquilo, ou aquele sentimento de mágoa, ou aquele vício, a oportunidade toda hora aparece, vem um pensamento sempre te fazendo lembrar, né? Usa droga, usa cocaína, e você fica lá, você vai se sentir bem, eu vou me sentir bem, começa a falar assim, né? E você começa a ficar debaixo de opressão. Na evolução da opressão, chega uma hora que você não tem mais força. Você se tornou escravo do pecado, você se tornou dominado por esse inimigo. Ele decide o que você vai fazer. O que é um escravo? Por que a palavra de escravo do pecado? Porque o pecado é quem determina o que você vai fazer. Não é você quem está escolhendo, você virou escravo de um pecado, de uma fraqueza, de uma carnalidade. Então a possessão, né, ele escraviza pessoas que passam a ser totalmente dominadas por ele, com angústias e tormentos permanentes, por exemplo, depressão profunda, ira, vícios externos. Não se engane, não pense que o diabo não está por trás da Cracolândia, né? É um concentrado de demônios na vida de muitas pessoas, dominadas, possuídas, ou na mente, no corpo, ou só na mente, mas possuídas. Ansiedade generalizada, loucuras variadas, dentre outros tormentos. E dominantes, sem mais resistências ou forças para reagir. Habitação permanente de demônios no espírito humano, tomando posse do indivíduo. O inimigo tomou posse daquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente vai libertar alguém que está em estado de possessão, né, o diabo fala, não vou deixar não, ela é minha. Ele é meu, porque ele tomou posse, ele é meu. Vocês não vão tirar de mim, né? Então, quando você vai libertar um endemoniado, é preciso você entender que você está tirando ele do inimigo. Você está tirando a posse dele. Tinha um rapaz que era pai de santo, muitos anos, pai de santo. Um homem. Isso foi há muitos anos atrás. E a gente estava com dificuldade de libertação, tudo. Eu falei, não, vamos marcar um dia, a gente vem aqui com calma. Você quer ser liberto, você vai ser liberto. E ao invés de sair repreendendo, eu saí conversando com ele, e ele me contando como é que foi o envolvimento. E aí, na medida que ele ia me contando, eu ia falando, agora você renuncia a essa ida que você teve lá a primeira vez. Renuncia a esse pacto. Fala, eu cancelo esse pacto na minha vida, eu coloco o sangue de Jesus sobre esse pacto, né? Acabou isso daí. Não existe mais esse pacto na minha história. Não existe mais esse vínculo com essa entidade, eu não quero mais nada com ele. E ele começou a fazer isso aí. E uma hora ele virou para mim, eu estava sentado assim, de frente para ele, não estava com a perna cruzada, estava com a perna normalmente aberta,
E ele foi procedendo, uma hora ele parou, ficou meio estranho, ele virou para mim e falou assim, o diabo está me dizendo, a entidade lá está me dizendo para eu dar um chute no seu saco. Aí eu até cruzei a perna, né, instintivamente, né, cruzei a perna e fiquei olhando para ele assim, esperando ele terminar o raciocínio, o pensamento, e ele falou assim, mas eu não vou fazer, porque eu não quero fazer isso. Então, aquilo para mim foi uma direção do Espírito Santo, mostrando que ele foi liberto da possessão. Porque na possessão você não faz o que você quer, você faz o que o diabo manda, o que o diabo quer. E naquele momento o diabo falou alguma coisa para ele fazer. Ele falou que não ia fazer, porque ele não queria. Então naquele momento, em nome de Jesus, ele estava tomando posse da vida dele de novo. A alma é dele, as decisões, a vontade, as escolhas são do homem. E as decisões, a vontade e a escolha naquele momento ficaram, claro, saíram das mãos do inimigo e passaram para a mão do homem de novo. Perceba a sutileza de algumas coisas, mas na medida que você vai entendendo o cenário, essas coisas vão ficando mais claras. E o Espírito Santo te lembra delas na hora que você for ministrar. Não fica apavorado, as coisas o Espírito Santo lembra de muita coisa, né? Na hora que você precisa, vem lá aquele versículo, vem aquela palavra, às vezes é um versículo que você precisa usar numa ministração, o versículo vem na tua mente assim do nada, né? E não é do nada, é do Espírito Santo. Ele vos lembrará de todas as coisas que vos tenho dito. Agora, para você lembrar de alguma coisa, é preciso primeiro você ler, você conhecer. E aí ele te lembra, ele te traz à luz naquele momento certo aquela palavra. Tá? Então a possessão, ela é aquela questão da alma que tem o centro de decisão, de escolhas, né? De vontade, né? Numa possessão a pessoa perdeu esse controle. Ela não tem livre-arbítrio, ela está debaixo das decisões do diabo, do governo do diabo, ela está dominada, ela está possuída ou possessa. Não tem resistência ou força, mas quando se faz uma libertação, foram quebrando os pactos e chegou uma hora, ele mesmo, né, me comunicou, né, eu já sou dono da minha vontade de novo. Né, eu não vou fazer o que o demônio está mandando fazer. Então foi uma experiência muito gostosa assim, naquele momento, fazer uma libertação com alguém que esteve tão comprometido, tão profundamente com as trevas, né? E você vê a libertação e a pessoa confessar Jesus, e é algo realmente muito bonito. E com certeza, naquele momento, o que aconteceu com os anjos que estavam ali? No suporte, no apoio, na proteção, eles se alegraram abundantemente quando um pecador se arrepende, né? É uma coisa maravilhosa, assim, tendo o cenário, comece a mergulhar nesse cenário, tá? O cenário da libertação, o cenário de um evangelho que cura, que liberta, que tira da opressão. O segundo inimigo, queridos, a carne. Então, o primeiro, o diabo. O segundo, a carne. Tá? Não tem aqui regra de importância, o diabo é o mais importante, depois o segundo é a carne. Não, os três são inimigos. Do mesmo jeito, fazem parte da mesma batalha. A carne. Pois a carne, Gálatas 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que frase profunda, né?
A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então vamos lá. O ser humano, tá? Ele é trino. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, vendo aqui, ó, os três componentes do homem. A alma é quem eu sou, é a minha persona, a minha personalidade, a minha pessoa, a minha essência, né? Poderia-se dizer também que é o ego, né? É o meu centro de decisão, tá? O que faz parte da alma? A mente, com seus pensamentos, as emoções e sentimentos fazem parte da alma, a vontade, né? Escolhas, decisões, o arbítrio, a vontade, ela está na alma. Por isso que a palavra de Deus fala, não, sereis pescadores de homens. E depois fala, né, nós vamos salvar almas para o reino de Deus, né? Quando a pessoa morre, o corpo fica, a alma dela vai para o Hades, ou Sheol, né? O Sheol no Antigo Testamento, no hebraico, Hades no grego, no Novo Testamento, tá? Então a alma é esse centro, é a nossa pessoa, é aquilo que eu sou, é aquilo que você é a tua alma, é a essência de você. Aí você tem um corpo, a tua alma habita num corpo, matéria, carne, ossos, sangue, músculos e etc. Né? O corpo é o que me dá conexão com este universo, com este mundo, com o planeta Terra. Sem um corpo, eu não estou no planeta. Eu não faço parte, porque a Terra Deus a deu aos homens. Quando Jesus quis se comunicar mais plenamente conosco, e ele veio, o que ele fez? Ele se fez carne. E ele entrou no mundo pela porta de entrada oficial do mundo, que é o quê? É o ventre de uma mulher. Então ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele entrou no mundo através de um corpo, né, nascendo no ventre de uma mulher. Ele entrou pela porta legal de entrada no planeta. Se fez completamente homem. Um detalhe sobre o corpo. Como é que o corpo me conecta a minha alma com este mundo? Sem um corpo, a minha alma não tem conexão com o mundo. Por quê? Pelo corpo eu tenho os 5 sentidos. A visão, 5 sentidos. Visão, olfato, audição, paladar, sinestésico, que é o toque. Um vento soprou, eu senti, me tocaram, eu toquei em alguma coisa, eu sinto, né? Eu sou cego, surdo e mudo, mas eu toco nas coisas, eu estou tendo conexão com o mundo. Se eu não tenho visão, não tenho olfato, não tenho audição, não tenho paladar, não tenho sinestesia, quem que eu sou nesse mundo? Eu inexisto. Eu não tenho relação com o mundo. O que me faz ver o mundo é a minha visão, é o corpo. O que me faz ouvir os barulhos deste mundo, né? A minha audição, através do corpo. Então, o corpo é o meu contato, é o contato da minha alma, aquilo que faz conexão da minha alma com o mundo, com o universo, com o planeta, com as outras pessoas. Sem o corpo, a alma não tem conexão com o mundo. Tá? E aí temos também o espírito. O espírito é o que faz a minha conexão com Deus, com o mundo espiritual, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para você ver as coisas espirituais,
Olha, se você não tem olhos, você não vê o mundo. Mas se você não nascer de novo, se não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Porque o Espírito é aquilo que faz conexão da minha alma com as coisas de Deus, com o mundo espiritual. Ok? Então a alma é o centro da minha pessoa, da minha existência, é quem eu sou, basicamente. Aqui estão minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos. Aqui está a minha capacidade de decidir, de escolher, a minha vontade, a minha inclinação, né? Está na minha alma. E aí eu tenho um corpo, de um lado, né? E do outro lado, que me conecta com o mundo. E do outro lado, eu tenho o Espírito, que me conecta com as coisas de Deus, com o mundo espiritual. Tá claro isso? E aí vamos avançar um pouquinho, que isso foi só uma introdução, tá? Existe no nosso conhecimento, né, de estudo científico, né, quem mais definiu um pouquinho sobre a alma, né, sobre a persona, nossa personalidade, né, que quer dizer alma, dependendo da língua que você fala, né, foi Freud. E ele entendeu a estrutura da mente. É muito importante isso que eu vou falar agora. Preste atenção, porque são coisas que vão ser muito úteis para você na sua vida pessoal e no ministério. Tá? Ele estruturou, ele percebeu que a estrutura da alma, da mente humana, ela estava dividida em 3 componentes: o id, o ego e o superego. Tá? Então, muito sucintamente aqui, preliminarmente falando, tá? Uma criança, quando nasce, um bebê, né? O que é o id? São os meus instintos inconscientes, básicos, primitivos. É toda a minha natureza instintiva. Normalmente, eu via de regras, é instintiva inconsciente, né? O bebê não tem o raciocínio, como eventualmente alguns podem pensar, que ele tem o raciocínio: estou sentindo fome, eu vou chorar para ver se alguém me traz comida. Não, não é isso daí. Ele sente fome, aquilo causa angústia nele, né? Ele não sabe diretamente, exatamente o que é aquilo, então ele chora, porque ele está com uma angústia, mas ele não sabe, é fome, não é fome, não houve um raciocínio lógico. Ele teve um instinto. Esse instinto vem do id. Então uma criança, quando nasce, ela não tem ego nem superego, ela só tem id. Só tem instinto. Eu quero comer, eu quero... Não tem... E esse id, ele permanece no homem adulto. Tá? E à medida que a criança vai crescendo, ela começa a ver que ela não consegue o leite toda hora. A criança, num primeiro momento, ela estava dentro da barriga da mãe. Quando ela sai, ela tem ainda uma percepção de que ela e o mundo é uma coisa só. Não existe o indivíduo e o outro. É tudo uma coisa só. Aos poucos ela começa a perceber que ela é uma pessoa e o mundo é outra coisa. E durante um tempo, né, entende-se que ela, depois de perceber que existe o outro, mas ela continua entendendo que ela e a mãe são apenas uma pessoa, é uma coisa só. A criança, o bebê e a mãe. Mas aos poucos ela vai começando a se desprender disso. E vai entendendo que ela é uma pessoa. E a mãe é outra. E ela começa a entender que ela não pode ter comida a hora que ela quer, às vezes demora. Ela vai aprendendo a lidar com a frustração. Tá? Ela começa a entender que a mãe tem suas prioridades. Nem sempre a prioridade da mãe é ela. Ela não é o centro do mundo. Então isso faz parte do que Freud chamou de individuação, né? A pessoa vai se tornando um indivíduo. E esse é o fortalecimento, surge então e se desenvolve, se fortalece o ego. O ego é aquilo que
a pessoa tem dentro dela, todo ser humano faz parte da nossa estrutura, né? Que se desenvolve nos primeiros anos de vida, em que a gente começa a se civilizar, se socializar. Eu começo a entender que eu não posso ser tudo que eu quero na hora que eu quero. O adulto infantilizado, ele quer as coisas, ele fica frustrado, se não faz, ele briga, ele chora, esperneia, faz um escândalo, né? Ele ainda está com o id predominante, e o id é selvagem, o id eu quero isso agora, né? Eu quero, desculpa a expressão, eu quero mijar. Estou apertado agora, ele está lá no meio da rua, abaixa a calça e mija, né? Esse é o id. Ele não tem. Eu quero comer agora. Ele vai entrar, não, essa comida eu vou pegar o prato do outro, né? Então o id, ele te impulsiona a esse tipo de coisa. Eu tô com raiva, me dá isso daqui. As crianças brigando por causa do mesmo brinquedo, me dá então, que eu quero agora, eu quero, né? E a criança, na medida que ela vai desenvolvendo o ego começa a trazer um equilíbrio entre o que a sociedade permite, entre as possibilidades da nossa vivência neste mundo, né, nos permite, ou aceita, né, e do outro lado, aqueles impulsos instintivos de eu quero, porque eu vou fazer, vou não sei o que, tal. Eu quero agora. Né? O ego começa a trazer esse balanceamento. Tá? E a terceira coisa, que é o superego, né? Então o ego é o centro de decisões da pessoa, da alma, tá? Dentro da estrutura da mente ou da personalidade que Freud percebeu, e isso vale até hoje em todo o segmento da psicologia, né? É totalmente aceito, né? E o superego é o que vem, ele vai aparecendo depois do ego, é a partir do ego o superego começa a surgir. O que é o superego? Você vai tendo as influências dos seus pais, as influências na sua escola, as influências da sua sociedade, de o que é moralmente, eticamente bonito, aceitável, isso não é aceitável, aquilo isso daqui é bom, né? Dentro do superego também existe todo o altruísmo, né? Eu quero ser uma pessoa fantástica, eu quero ter... Então esse é o superego, tá? Então, coloquei um exemplo aqui ilustrativo, tá? Depois você vai entender por que eu estou abordando esse assunto no meio desse tema aqui, tá? Diante desse cenário, o ego pondera as pressões psicossomáticas do id. Por que é psicossomática? Porque psico da psique, né? E somática, soma, quer dizer corpo. Então, no limiar do corpo para a alma, tá? Do corpo para a psique humana, que é a alma humana, né? Existem esses impulsos do id. Joga aquele impulso, eu quero isso, eu quero comer, eu quero agora, vem esse instinto selvagem. Tá? E o ego faz o que com ele? Ele pondera as pressões psicossomáticas do id versus as pressões do superego. Quais são as pressões do superego? Pressões de culpa, cobranças, responsabilidade. E o ego, ele tem que ponderar entre aquilo que eu desejo, quero muito fazer, quero não sei o quê, e aquilo que é aceitável dentro da sociedade, o que é possível, é factível, né? O ego, ele faz essa gestão, né, das coisas e toma decisões, tá? Veja, nem sempre o superego é uma coisa boa, não. O superego, então, é um anjo bom e o id é um anjo mau. Não, tudo isso somos nós. Faz parte da nossa natureza, é a nossa estrutura, tá? E o superego muitas vezes é ruim, porque ele traz culpa, tá? Então vamos lá, um excesso de superego, né? Ele deixa a pessoa reprimida, constrangida, a pessoa não exterioriza, ela não consegue crescer, se desenvolver, ela fica travada. Um excesso de id é aquele cara inconveniente, chato, metido, né, que quer as coisas na frente dos outros, não pensa nos outros e tal, né, um excesso de id. Então você tem que ter um balanceamento dessas coisas
para ter uma vida mais aceitável, uma vida mais ponderada, uma vida mais equilibrada, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo, né? O id não está nem aí para nada. Ele quer o sextou. Tá muito na moda, né? Sextou, o pessoal vai para farra, vai beber, vai não sei o quê, volta segunda-feira, quem sabe, né? Partir para a festa, tomar todas e só voltar na segunda. Aí vem o superego, cheio de culpa, quer ir para casa na hora. Não tem nem happy hour, não tem bate-papo, não tem nada de... Vamos para casa descansar, focar nas obrigações, você tem coisa para fazer, tem que lavar a casa, tem que arrumar não sei o quê, cuidar do seu corpo, tem que estar com a família, você tem responsabilidade, obrigações, compromisso e tal. E o ego, ele decide o quê? Ele pondera todas essas coisas, um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Pondera todas essas coisas e decide o quê? Vou dar uma saidinha, beber um pouquinho com os amigos, não vou voltar tarde, vou me comportar adequadamente e curtir o final de semana com a família, né? Então, as ponderações do ego, ele traz um equilíbrio entre esses desejos que preciso fazer alguma coisa e aquele desejo, aquele superego que o reprime, né? Uma pessoa mergulhar, por exemplo, nas drogas dar total vazão ao id e rejeição plena ao superego, né? Então o ego está dominado pelo id, tá? Mas isso não é a luta da carne contra o espírito, tá? Isso é uma luta centralizada na nossa alma, lidando com as influências do id. O id, sim, tem muito a ver, mas não é tudo, é uma parte da nossa influência da carne. Porque a influência da carne ou do corpo, ela é psicossomática. Ela vem da carne e se manifesta onde? Na alma. É um desejo. Nossa, aquela mulher linda, maravilhosa, eu tenho que... Não vou me segurar, não sei o que tal. É o que? É algo que vem do teu corpo, mas se manifesta na tua alma. Por isso é chamado de psicossomática. Tá? Então é uma impulsão do id, que é uma impulsão carnal de uma natureza caída. Nós estamos falando de uma humanidade caída. Essa não é a estrutura de uma humanidade glorificada. Essa é a estrutura de uma humanidade caída. Então, quais são os impulsos do id? Você tem impulsos naturais, mas tem muita coisa ruim. E que vem do teu corpo, vem da tua é psicossomático, é do corpo para a sua, é no limiar do corpo para a sua alma. Os seus pensamentos, seus desejos, sua vontade, né? Ele está sempre querendo te seduzir, tá? Assim funciona o homem natural, independentemente de outras influências espirituais. Falamos aqui apenas de corpo e alma. Tá? Então vem um conceito muito importante aqui. Tá? Qual que é? Uma terapia ajuda as pessoas a mudarem seus comportamentos, superando seus traumas, se conhecendo melhor e aprendendo a lidar melhor com suas pulsões e as suas culpas. Uma terapia vai te ajudar a se entender melhor, a se equilibrar, tá? É um tratamento dentro da tua psique, dentro da tua alma, tá? Para ajudar a conviver melhor com os seus impulsos, com os seus desejos e com as suas culpas, né? Você começa a se conhecer melhor e vai te ajudar a superar traumas, coisas que te marcaram no passado, continuam te marcando no presente, afeta o teu comportamento, e se você consegue superar alguns desses traumas, você consegue ter uma vida um pouco mais equilibrada, tá? Então a terapia tem a sua função, tá? Agora, quando alguém passa pela cruz de Cristo, quando nós vivenciamos um novo nascimento,
você está mudando a fonte. Uma terapia não mexe com a fonte é a mesma. Você está lidando com as mesmas coisas, aprendendo a trabalhar com aquilo, a conviver com aquilo, superar coisas ruins que te aconteceram, te marcaram, para que você tenha um comportamento mais saudável, você não se sinta tão angustiado, né? Você tem uma redução de danos, né? Na tua alma e consiga uma vida mais agradável e tal. A terapia não é uma coisa ruim, qualquer dessas boas terapias que possam existir por aí. Mas, numa conversão, muda a fonte. A fonte de energia, a fonte de geração de vida, a fonte que a gente vai ver aqui à frente, né? O fruto do Espírito. Tá? Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E essa habitação dentro de nós, que é proveniente do novo nascimento, eu nasci do Espírito, né? Gera em nós, né, aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Né? Se você soubesse quem é aquele que te fala, e tal, você provaria desta água e ela seria uma fonte a jorrar, né, de dentro do seu interior, né, para a vida eterna. Então houve uma nova fonte de vida, uma nova fonte de informação. Então o Espírito Santo dentro de nós, ele gera em nós um novo impulso, novas pulsões. Você tem a pulsão do id, né, os impulsos da carne, e você tem agora, por outro lado, os impulsos do Espírito Santo, com todo o fruto do Espírito: bondade, longanimidade, amor, paciência, mansidão, bom senso, né? O fruto do Espírito, ele começa a jogar um novo impulso para dentro da nossa alma. Um é psicossomático, o outro é psicoespiritual, porque ele vem, um vem da carne para a alma, e o fruto do Espírito vem do Espírito para a alma. Então a nossa alma tem essas duas influências, a carne de um lado, o Espírito de outro, e os dois tentam ganhar a batalha pela alma. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Para conquistar o quê? A alma do homem. E o que é a alma? Os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, né? E a nossa decisão, a nossa vontade. Então esse é um inimigo que a gente precisa aprender a lutar, mas é preciso entender que na conversão você recebeu o Espírito Santo dentro. Coloca a mão assim no seu peito, faz um carinho ali. O Espírito Santo está aqui dentro. Glória a Deus, né? Glória a Deus, ele traz impulsos que não são da minha carne, ele traz impulsos do Espírito, de bondade, de mansidão, né? A gente vai ver aqui para frente, tá? Então vamos avançar mais um pouco, né? Quando falamos de um novo nascimento, estamos falando de mudança de fonte. Falamos da entrada de algo novo, externo, vem de dentro, vem de fora para dentro, gerando algo novo que vai mudar tudo de dentro para fora, né? O Espírito Santo veio de fora para dentro, gerou, né? Se instalou aqui dentro de mim, e aí de dentro para fora, né, vem toda uma transformação, tá? Superior dentro deste cenário, ele é superior à influência da carne, a gente vai ver isso aqui. Sim, nasce uma nova criatura, não na alma nem no corpo, mas no espírito. Corpo, nós vamos receber um corpo novo, né? A alma é a nossa. E no momento que você se converte, o que nasceu de novo? Houve um novo nascimento no espírito, tá? E esse espírito, o Espírito Santo dentro do nosso espírito, ele começa a jogar vida para a nossa alma. Então, se a alma dá vazão ao espírito, ela vai fluir nas coisas de Deus.
Se ela dá vazão à carne, ela vai fluir nas coisas da carne. Estou falando várias coisas, mas a gente vai descendo e vai vendo as passagens aqui. Tá? João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, com letra minúscula. Nasceu do Espírito Santo, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Em João 1, 12 e 13, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, quer dizer, não nasceram da carne, não nasceram do sangue, da hereditariedade, né? Nem da vontade do homem. A vontade do homem, ela se manifesta onde? Na nossa alma. Então não foi dos nossos pais, então não foi dos nossos pais, não foi da nossa carne e não foi da nossa alma, mas de Deus. Nós nascemos de Deus, é um novo nascimento do Espírito. Lembra o que nos liga com as coisas de Deus? É o Espírito, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque sem o Espírito nascido, renascido, a gente não consegue ter ligação com as coisas espirituais. Então, precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, tá? Existe, então, uma luta pela conquista da nossa alma. De um lado, a carne, o corpo, e de outro lado, o Espírito, com o Espírito Santo habitando dentro do nosso espírito, tá? O corpo atrai a alma para os pensamentos e as obras ou impulsos da carne. Isto é a lei do pecado e da morte, que a gente vai ver aqui à frente. Tá? O corpo atrai a alma para os pensamentos e as obras ou impulsos da carne. É o poder da velha natureza humana caída. Paulo, falando sobre o homem antes da conversão, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele fala assim, a minha mente se converteu a Deus. Ele era judeu, praticante, tudo super envolvido, né, no farisaísmo. Mas ele fala, olha, com a minha mente eu queria servir a Deus, mas na hora que eu ia fazer, eu encontrava outra lei atuando nos membros do meu corpo, que me impedia de fazer a vontade de Deus, né? Então, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Ele estava descrevendo essa escravidão do homem natural ao pecado, né? Ele não conseguia, ele queria viver a lei de Deus, mas ele não conseguia. Por quê? Porque ele encontrava outra lei nos membros do corpo dele que o conduziam ao pecado e dominavam sobre ele. Esse trabalho psicossomático, né? É do corpo jogando para a nossa alma, para a nossa mente, né? Esses impulsos, esse comportamento, são impulsos psicossomáticos que atuam no limiar do corpo, carne, com a alma, que é o psíquico. Isso tem a ver com as pulsões do id e de uma humanidade caída e sem Deus, de uma alma, ou de uma carne, ou corpo, que é chamado de soma, né? Que não entrará no reino dos céus, né? A palavra diz que a carne nem sangue vai entrar no reino de Deus, porque essa carne é caída. Nós vamos receber um corpo novo, ou glorificado, né? O mortal se revestirá do imortal, né? Da imortalidade, o corruptível se revestirá do incorruptível, né? Então esse é um corpo novo, que aguenta viver no céu, que aguenta ir subir para o encontro com o Senhor nos ares, né? O nosso corpo não aguenta viver na atmosfera, né? Mas esse corpo glorioso, sim. Então veja, estamos aqui, né? Que não entrará no reino dos céus. A lei do pecado e da morte atua no inconsciente, mas também no consciente, buscando conquistar nossa mente, fazendo dela uma mente
carnal. Tá? Então essa atuação não é só impulsos naquilo, não. Ela atua na nossa mente, querendo fazer da nossa mente uma mente carnal, uma mente sem Deus. Uma mente que dá vazão à carnalidade, dá vazão às coisas do corpo. Tá? Então tem essa atuação inconsciente e consciente, tá? Buscando a conquista da nossa alma. O espírito atrai a alma para os assuntos do reino, com impulsos do espírito para a alma. E o fruto do Espírito Santo, que após o novo nascimento passou a habitar em nosso espírito humano. Essa é a lei do espírito e da vida, tá? Então tá aqui, ó, esse desenho aqui do lado esquerdo, tá? Ele quer dizer o quê? Que do corpo para a alma eu estou jogando impulsos da carne. Impulsos carnais, desejos carnais, desejos contrários à vontade de Deus. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, pela disputa da alma. E de outro lado eu tenho o espírito, onde habita o Espírito Santo, né? Mandando os impulsos do espírito para a nossa alma. E que impulsos são esses? É todo o fruto do espírito. Ele vai jogando para dentro da nossa alma, tá? Impulsos do espírito. Essa é a lei. Se eu estou aqui, eu estou dando vazão à lei do espírito e da vida. Se eu estou aqui, eu estou dando a vazão à lei do pecado e da morte, tá? Então vamos lá. Romanos 7,19. Eu já estou quase acabando a aula de hoje. Nós devemos estar perto aí de 1h30, né? Se é que já não passamos. Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Corpo. Tá vendo aqui? Membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Os membros do corpo clamam pelo pecado. E jogam esse impulso todo para a alma, para conquistar a alma. Olha, atende os meus desejos, atende as minhas necessidades, decide a meu favor, né? Vamos para a igreja nada, vamos ficar aqui vendo Netflix aqui, fazendo não sei o quê, vamos buscar Deus nada, vamos fazer o curso hoje. Ah, não vou fazer esse curso não, né? São desejos do corpo, preguiça, mágoas. São coisas que vêm do corpo para a alma e vão conquistando a alma. Romanos 8,2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui é muito importante entender que são duas coisas. Na cruz de Cristo nós fomos redimidos. Né? Na cruz de Cristo, o que é essa redenção? Eu fui liberto da lei do pecado e da morte. Tá? Eu não sou mais escravo do pecado, agora eu posso lutar contra ele. Porque foi rompida essa escravidão. Pelo sangue do Cordeiro. Foi rompida a escravidão, não sou mais escravo do pecado, agora eu posso lutar e vencer. Por isso que em Hebreus, né, o autor de Hebreus escreve, olha, na vossa luta contra o pecado não tendes resistido ainda até o sangue. Por que agora eu luto, se antes eu era escravo? Porque na cruz de Cristo foi rompida essa escravidão, foi quebrada, foi destruída. E agora eu tenho poder para lutar e vencer o pecado. Tá? Fomos libertos da escravidão do pecado, libertos da lei do pecado e da morte. Agora eu posso escolher, decidir, lutar contra o pecado e vencer. Recebemos uma nova fonte de vida, essa é o outro lado da história. Quer dizer, estão do mesmo lado, né? Mas é a segunda coluna de uma vida espiritual saudável. O Espírito Santo dentro de nós, nos impulsionando com o fruto do Espírito. Essa é a lei do Espírito da vida.
Então, antigamente era só isso daqui. Agora eu tenho isso daqui atuando na minha alma. Então eu tenho os impulsos da carne sendo jogados na alma e tem os impulsos do espírito, tá? Esses impulsos pararam de acontecer? Não. Só que eu não sou mais escravo deles, como Paulo citou aqui em Romanos 7, 19 a 23. Eu não sou mais escravo, né? Aqui eu era escravo. Tinha uma lei. É como a lei da gravidade. Se eu soltar alguma coisa aqui, ela cai no chão. Ela é atraída para o centro da Terra. A massa menor vai para a massa maior, né? Então, essa lei do pecado e da morte me dominava, eu era escravo dela. Mas, na cruz, no sangue de Jesus, eu fui redimido. Não sou mais escravo, agora eu sou livre para escolher, para decidir. E, além disso, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E ele começou a jogar impulsos de paz, de longanimidade, de bondade, tá? Que estão aqui embaixo. Já avançou bastante o horário, eu tenho muita coisa para falar ainda sobre esse assunto e é bom ter calma para falar. Então eu vou deixar esse pedaço aqui, tá? Para a próxima aula, o finalzinho da página 9, a gente vai evoluir na próxima aula, com a graça de Deus, eu segurando pelas nossas vidas, pela tua vida especial. Que Deus te abençoe profundamente, te abra o entendimento, a compreensão, a visão, em nome de Jesus. Que você tenha perseverança e solidez na tua vida espiritual, na sua fé, inclusive para fazer esse curso até o final. É um tempo precioso, né? É um curso relativamente curto, mas de muita solidez para a tua vida espiritual, que seja uma bênção na tua vida, que você cresça nesse tempo, que se desenvolva e que seja poderosamente usado naquilo que é o teu chamado, naquilo que é o ministério também da igreja, libertando oprimidos, libertando possessos, ajudando pessoas a se libertarem, né, das cordas do pecado e usando este poder e essa autoridade para ser liberto também pela tua fé, pelo teu conhecimento das coisas de Deus, pela ação do Espírito Santo na tua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, bons sonhos, um sono precioso, restaurador sempre, em nome de Jesus. Uma boa noite.